Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus abençoe você ricamente. Hoje celebramos o segundo domingo da Quaresma e Santo Tomás de Aquino, que nos orienta com a sua meditação durante esta Quaresma, coloca para nós o tema muito oportuno para o dia de hoje: se Deus Pai entregou Cristo à paixão. Ele começa a meditação citando Romanos 8,32. O que não poupou nem o seu Filho, mas por nós todos o entregou. Cristo sofreu voluntariamente em obediência ao Pai. E de 3 modos Deus entregou Cristo à paixão. Primeiro, conforme sua eterna vontade, determinou a paixão de Cristo para a libertação do gênero humano, de acordo com o que diz Isaías. O Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. 53:6. O Senhor quis consumi-lo com sofrimento. Isaías 53:10. Segundo, porque ele inspirou a vontade de sofrer por nós ao lhe infundir o amor. E na mesma passagem se lê: foi oferecido porque ele mesmo quis. Terceiro, por não livrá-lo da paixão, expondo-o a seus perseguidores. Assim lemos no Evangelho de Mateus que o Senhor, pendente da cruz, dizia: Deus meu, por que me abandonastes? Mateus 27:46. Ou seja, porque o expôs ao poder dos que o perseguem. É ímpio e cruel entregar à paixão e morte um homem inocente, contra a vontade dele. Não foi, porém, assim que Deus Pai entregou Cristo, mas sim por lhe ter inspirado a vontade de sofrer por nós. Nisso se demonstra tanto a severidade de Deus, que não quis perdoar os pecados sem a pena, o que observa o apóstolo quando diz: o que não poupou nem o seu próprio Filho, Romanos 8,32, como a sua bondade, pois dado que o homem não podia dar uma satisfação suficiente por meio de alguma pena que sofresse, deu-lhe alguém para cumprir essa satisfação. É o que assinala o apóstolo ao dizer: ele o entregou por nós. E a carta aos Romanos diz: a quem, ou seja, Cristo, que Deus propôs como vítima de propiação em virtude de seu sangue. Romanos 3:25. A mesma ação é julgada boa ou má, dependendo das diferentes fontes que procede. Assim foi por amor que o Pai entregou Cristo e o seu próprio Cristo se entregou. Por isso, ambos são louvados. Judas, porém, o entregou por cobiça, os judeus por inveja, e Pilatos por temor mundano, porque temia César. Por isso, são todos censurados. Cristo, porém, não foi devedor da morte por necessidade, mas por caridade, para com os homens, por querer a salvação dos homens, e por caridade para com Deus, por querer cumprir a sua vontade, como diz o Evangelho de São Mateus 26:39. Não como eu quero, mas sim como tu queres. Na esteira da nossa meditação de ontem, quando Santo Tomás falava da caridade do Pai,
em nos dar o seu Filho, esse tema ele se completa na meditação de hoje. Cristo é a caridade do Pai. A humanidade não tinha como pagar a pena universal do pecado, que grasa o coração de toda a humanidade, o pecado das origens. Era preciso que o próprio Deus se entregasse no nosso lugar. Foi o que nosso Senhor Jesus Cristo muito bem fez. Ele se entregou por nós, no nosso lugar, com esse poder vicário de morrer no lugar de alguém. Ele morreu no nosso lugar. O seu sacrifício expiatório é um sacrifício em favor da salvação de todos nós, porque ele quis, voluntariamente, na obediência ao Pai, sofrer a paixão, a entrega total de si pela salvação de todos nós. Como eu disse ontem, nossa mente é pequena e muito incapaz para compreender a grandeza, a extensão e a profundidade deste mistério que nós chamamos de kenosis, do rebaixamento de Cristo da sua condição divina à nossa condição humana, para nos libertar a partir de dentro da nossa realidade. Isso é grande e deve nos levar ao silêncio adorante diante dele, sobremaneira hoje, quando visitarmos o Santíssimo Sacramento, antes da celebração da Santa Missa na nossa comunidade. Eu espero, prezado ouvinte, que você não deixe de participar afetiva e efetivamente da Santa Missa neste segundo domingo da Quaresma. O Santo Evangelho da missa deste segundo domingo da Páscoa, Lucas 9, 28b a 36. Escutemos o versículo 35. Numa nuvem resplandecente fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Veja que este versículo é muito importante porque ele nos convida a escutar. E quando na Santa Missa de hoje nós prestarmos atenção neste Evangelho, nós vamos ficar tocados por dentro com este gesto bonito da entrega de Jesus e da apresentação do Pai, que fala do Filho como nosso amado, como aquele que veio para nos salvar, porque Ele é o amor do Pai entre nós. Jesus é tudo. Quem o tem, tem tudo. Quem não o tem, não tem nada. Te convido, dileto e amado ouvinte, a mergulhar neste mistério, um mistério tão grande que nós não somos capazes de acolhê-lo na sua totalidade dentro da nossa tão pequena capacidade de compreensão. Cristo Jesus se fez um de nós para cumprir a vontade do Pai, que necessitava de forma objetiva desta complacência, desta entrega da humanidade ao seu amor. E isso Deus o fez entregando Cristo à paixão no nosso lugar. Ele morreu por mim e por você. E nós precisamos ser gratos a isso. Deixar essas bobagens de ficarmos apegados às trivialidades desta vida, aquilo que passa, aquilo que é tão pobre, tão pequeno, as vaidades, as coisas deste mundo. Tudo é muito pequeno diante da grandeza do Cordeiro de Deus que se entregou por nós para nos salvar do pecado e da morte. Cristo morreu no seu lugar, prezado ouvinte, no meu lugar. Ele morreu por todos nós, por cada um de nós. Toda a dor do Cristo na sua entrega em sacrifício de bom odor ao Pai
é uma restauração da humanidade ferida, fendida e caída, para que toda a humanidade pudesse levantar da sombra da morte e abraçar a luz da vida. Sejamos firmes nesse propósito de adorar o mistério de Deus, que nunca passa. Deus se fez um de nós para nos salvar, nos abençoar, nos redimir e nos elevar ao seu amor. A sua paróquia, a sua comunidade, que hoje celebrará este grande evento, o sacrifício incruento de Cristo apresentado ao Pai na Santa Missa, deve ser por todos nós acolhido com profundidade. O católico que não vai à missa aos domingos, que não é capaz de compreender a Santa Missa, é porque não foi evangelizado, não foi catequizado adequadamente e não teve o seu coração aberto ao Espírito Santo, pois quando nós somos abertos ao Espírito de Deus, nós compreendemos o mistério do seu amor por nós. Vamos, com a coragem da fé, subir os degraus da nossa igreja no dia de hoje, para contemplar no altar o centro de toda a nossa vida cristã católica, o mistério do Cristo que continua a ser oferecido ao Pai pelas mãos do sacerdote, como prova do seu amor por nós. Assim seja. Senhor nosso Deus, aumenta a nossa fé. Toca o coração do ouvinte que ora comigo nesta manhã, mas está frio, sem aquela coragem de ir à Santa Missa, que está, de certa forma, desprezando o teu mistério. Pai Santo, vivemos esse tempo esquisito, estranho, opaco, misterioso, mas nós queremos compreender tudo através do teu Filho que se entregou por nós, derramando o seu sangue na cruz. Toca, Senhor, nossos corações e encha-nos de santa alegria. Amém. O Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde neste domingo e sempre. Abençoa sua semana, seus trabalhos, seus afazeres. Abençoa você idoso, você doente que está acamado e que escuta o nosso programa. A igreja vai até você. Peça ao ministro da comunhão, o sacerdote da sua paróquia, para levar a Santa Comunhão para você que não pode mais ir à igreja. E que as bênçãos de Deus caia sobre você e todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Santa Missa é tudo na nossa vida. Uma boa missa para você, ouvinte. E até amanhã, se Deus nos abençoar.